avise, tá? Mas a ideia é só divulgar no nosso canal mesmo, que a gente ainda vai criar, né? Para quem ainda não conhece, esse é um projeto de extensão, né, da Universidade Federal de São Paulo, coordenado por mim. Meu nome é Alessandra Medeiros, e eu tenho aí as meninas, que são estudantes da graduação, dos diferentes cursos da área da saúde, lá do nosso campus. Tem educação física, fisioterapia, nutrição, as meninas que comandam essas oficinas. Eu só fico aqui para dar um apoio moral e para ajudar em algumas questões. A ideia é que a gente, a cada 15 dias aproximadamente, a gente trabalhe um tema relacionado aos socorros de urgência, porque são assuntos importantes e assuntos que todos deveriam saber, porque com isso a gente pode salvar muitas vidas, né? Então, o tema de hoje é obstrução por corpos estranhos, engasgo, o que fazer nessas situações. A ideia também é que seja bem informal, então fiquem à vontade para fazer perguntas, abrir microfone, falar, ou se ficar com vergonha, escreve a dúvida lá no chat, que a gente vai respondendo ao longo da oficina, ou no final a gente abre para as questões também e responde tudo, tá bom? Então eu passo a palavra para as meninas. Obrigada, meninas, aí pela dedicação, e espero que todos aproveitem. Então, como a gente já tinha falado antes, para o pessoal que entrou agora, a gente está passando um link com uma pergunta, que é essa que eu estou projetando aqui na tela mesmo. Daí, se vocês puderem responder a gente agradece. Eu já vi aqui que várias pessoas responderam, né? Algumas falando que bateu nas costas para ver se ajudava, outras que nunca passaram, levantei os braços e tossi, outro um tapa nas costas. Nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu e a pessoa foi acudida por outra, que apertou sua barriga na altura do estômago por trás. Tem várias respostas diferentes, hein? Então, vamos lembrar para depois da oficina a gente ver se vai estar certo, se não vai. Aqui uma pessoa falando da manobra. Legal. Nunca passei. Bom, Dani, quando você achar que a gente já pode apresentar? Acho que a gente pode dar mais um minutinho e a gente pode apresentar daqui a pouco mesmo. Tá bom. Acho que só avisar que daqui a pouco, acho que as meninas vão passar um link no chat mesmo para quem quiser o certificado preencher, por favor, porque daí a gente pode emitir depois. E o certificado ele fica pronto em até 30 dias e a gente vai enviar ele pelo e-mail. Podemos começar? Sim, podem começar. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje o nosso objetivo é falar sobre asfixia por corpo estranho. E no final da nossa oficina, a gente vai passar alguns vídeos para exemplificar as manobras que serão ensinadas aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá. A asfixia por corpo estranho é uma obstrução nas vias aéreas superiores. E a principal causa para isso acontecer é um corpo estranho obstruindo a nossa via aérea, né? Alimentos sólidos, por exemplo, um pedaço de carne grande
Por isso que é importante a gente cortar alimentos, né, pequenos assim para as crianças, para os idosos, mas isso não significa que a gente está isento de passar por um engasgo por conta de alimento, né? Aposto que aqui muita gente já passou por isso. Prótese dentária, né, muito comum também nos idosos, brinquedos pequenos, acontece muito com crianças, né, pecinhas de Lego, acessórios, brinquedinhos pequenos, então é muito importante a gente estar sempre acompanhando, né, de olho nas crianças e seguir as recomendações do fabricante, né, dos brinquedos. Além disso, pode ocorrer a queda da língua, no caso da pessoa estar inconsciente, espasmos da epiglote e algumas doenças. Pode passar, Dani. No caso da queda da língua, como eu falei anteriormente, só acontece quando a pessoa está inconsciente. Basicamente, a língua relaxa e cai para o fundo da garganta. Mas isso é até que simples de resolver, basta a gente fazer a abertura da via aérea da pessoa. Uma manobra assim, ó, a gente coloca a mão na testa, uma mão na testa e a outra no queixo. E faz esse movimento leve, assim, levanta um pouquinho a cabeça da pessoa e a língua volta para o posicionamento normal. Mas assim, lembrando de novo, isso acontece quando a pessoa está inconsciente mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho dos sinais de vias aéreas obstruídas. São alguns sinais assim que você vai perceber na hora. A expressão facial da pessoa é muito recorrente, porque imagina, vai estar alguma coisa obstruindo a passagem de ar dela. Então ela vai estar com uma cara de desespero, né? Assim, alguém me ajuda. Então a gente vai conseguir identificar isso. Outro sinal são as mãos no pescoço, né? A vítima vai estar sinalizando que tem alguma coisa entalada, né, na sua garganta. Se ela já tiver um tempo sem respirar, a coloração da pele vai mudar, né? Vai começar ficando aquela pele mais arroxeada. A respiração, ela vai emitir alguns sons e a respiração vai estar muito rápida, né? Tentando, né, respirar mesmo, porque vai estar... isso só acontece, gente, se, vamos supor, por exemplo, um pedaço de carne não tampou totalmente a via aérea da pessoa. Daí ela vai conseguir ter uma passagem pequena de ar. Então, você vai identificar algum som. Mas, caso esteja totalmente obstruída, ela não vai emitir som. Aqui, como eu falei novamente, existem duas obstruções. A obstrução parcial e a obstrução total. Na obstrução parcial, novamente, a vítima consegue respirar, mesmo que só um pouquinho. Então, ela vai estar emitindo algum tipo de som, um ronco, um chiado, assim, sabe? E, geralmente, essa vítima está tossindo. Então, nós, como socorristas, a gente tem que tentar ajudar a vítima. A gente vai falar, tosse com mais força, isso. Porque numa dessa pode ser que a vítima já consiga expelir o objeto que está parado aqui na sua via aérea. Agora, na obstrução total, é a ausência de som. A vítima não consegue tossir, não consegue falar, não está passando nenhum ar na via aérea dela. Então, nesse caso, a vítima vai estar só fazendo aqueles sinais de a cara assustada e a mão no pescoço. No caso da vítima consciente, né, a gente vai fazer, em todos os casos, na verdade, a gente vai fazer uma manobra que chama manobra de Heimlich. O nome é um pouquinho esquisito, mas a manobra é super simples, né? São compressões abdominais. No caso do adulto consciente, ou seja, ele ainda vai estar, né, vai estar conseguindo interagir, mostrar sinais, você vai se posicionar atrás da vítima, no modo que está o mocinho. Você vai deslizar os seus dedos para o meio do abdômen da vítima, ali perto do umbigo, um pouquinho acima do umbigo. Você vai fechar a sua mão com o polegar voltado para o abdômen, né, da vítima, e com a outra mão, você vai segurar essa mão fechada. Então, vai estar lá no meio do abdômen, desse modo. Daí, você vai fazer compressões para dentro e para cima, para dentro e para cima. No intuito, né, de apertar, de fazer com que o diafragma da vítima ajude a expelir o objeto. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. Então, ó, temos aqui nós, socorristas, né? E aqui a vítima engasgada. A mão dela, a mão do socorrista, uma fechada e a outra por cima, e fazendo essa compressão para dentro e para cima. Agora, vamos supor que a vítima engasgada é maior que você. Você não vai conseguir ficar nessa posição em pé, mas também é fácil da gente resolver esse problema. Basta você falar para a vítima se sentar numa cadeira, né, em algum lugar,
E a manobra vai ser a mesma. Você vai se agachar atrás dela, se posicionar, né? Posicionar as mãos daquele modo, a mão fechada, a outra por cima, e fazer a mesma força, a mesma compressão, para dentro e para cima. Isso no caso de adultos, né? Uma criança que já seja grandinha. Agora, se for um bebê ou uma criança pequena, é um pouquinho diferente a manobra, mas mais para frente a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Agora, peraí, volta um pouquinho, Dani. Vamos supor que agora você fez várias compressões na vítima e ela não conseguiu se desengasgar, não conseguiu expelir o objeto, né, a coisa que estava obstruindo a garganta dela, muito provavelmente ela vai ficar inconsciente. A manobra vai ser a mesma, só que o jeito da gente executar vai ser um pouquinho diferente. Pode passar, Dani. A gente vai fazer essa manobra com a vítima deitada. Ela vai estar deitada, né, porque ela vai estar desacordada. A gente vai se ajoelhar, né, na vítima, assim, ao lado dela. E é importante que a gente vire a cabeça dela um pouquinho para o lado. Por quê? Porque, vou usar o exemplo de novo do pedaço de carne. Vamos supor que ela está com um pedaço de carne obstruindo aqui a garganta dela. Quando você for realizar as compressões, na hora que for desobstruir, né, na hora que a carne for sair, se ela tiver com a cabeça reta, a carne vai sair e voltar, sair e voltar. E também, nesses casos, pode haver vômito, né, presença de vômito. Então, é sempre bom que a gente dê uma leve virada na cabeça dela para evitar, né, outros problemas. E então a manobra vai ser a mesma. Mais uma vez, você vai se ajoelhar, mas só que nesse caso, as mãos vão estar entrelaçadas, os dedos entrelaçados, e você vai posicionar no mesmo lugar, no meio do abdômen da vítima, e fazer a mesma força, a mesma compressão, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Essa é a única diferença. Pode passar, Dani, a foto. Então, aqui, ó, a vítima deitada, o socorrista virou a cabeça dela um pouco para o lado e tá fazendo aquelas compressões no meio do abdômen, com as mãos, né, entrelaçadas e para dentro e para cima, até que a vítima consiga expelir o que está obstruindo a via aérea dela. Então, continuando e retomando o que a Brenda falou, como que a gente vai continuar, como que a gente vai fazer essas manobras em bebês? Então, para a gente fazer essas manobras em bebês, a gente vai apoiar o bebê nos nossos braços, nas nossas pernas, segurando eles pela mandíbula, tomando cuidado para a gente não tampar nem a boca, nem o nariz desse bebê. Assim como nessa imagem, na primeira imagem aqui. Então, depois disso, a gente vai dar 5 tapas consideráveis nas costas desse bebê, entre as escápulas, que são os 2 ossos que tem aqui nas costas, na parte de cima das costas. Que nem na segunda imagem. E se a gente der esses tapas e ele expelir esse corpo estranho, esse objeto, a gente pode parar as manobras. Mas se a gente fizer as manobras e o corpo estranho, o objeto não sair, a gente vai virar esse bebê de barriga para cima e vai fazer 5 compressões torácicas com 2 dedos, que nem nessa imagem aqui. E essas compressões torácicas, elas vão ser na região entre os mamilos desse bebê, que seria mais ou menos 2 dedos acima do processo tifoide, que é o final do osso externo, que é esse osso que tem no meio do nosso peito, do tórax. E se a gente fizer isso e o bebê ele não expelir esse objeto, o corpo estranho, a gente continua no ciclo. Então, a gente dá os 5 tapas, depois a gente faz as 5 compressões torácicas, até a gente conseguir que até ele expelir esse objeto. Então, aqui é a mesma coisa, os 5 tapas nas costas, com o bebê apoiado no braço, segurando pela mandíbula, sem tampar o nariz e a boca, com ele levemente inclinado para baixo, e aí, se ele não expelir o corpo estranho ou objeto, a gente vira ele de barriga para cima e realiza as 5 compressões torácicas, e a gente continua nesse ciclo até ele expelir o objeto. E como que a gente vai realizar essas manobras em obesos e gestantes? Então, o indicado, né, para essas pessoas é a gente fazer a compressão acima da barriga.
Essa compressão ela vai ser menos eficaz, mas é o que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa numa situação de engasgo ou asfixia por corpo estranho. E em pessoas obesas, a gente também pode tentar fazer as manobras com a vítima deitada, ou a gente pode tentar dar uns tapas nas costas dessa pessoa, como muita gente respondeu na pergunta que a gente fez no comecinho, que deu uns tapas nas costas para ajudar a pessoa que estava engasgando ou asfixiada com corpo estranho. Mas e se a gente estiver sozinho? O que a gente pode fazer? Então, a gente pode colocar o nosso punho acima do umbigo e segurar ele com a outra mão, assim como na imagem aqui. Aí a gente vai se inclinar sobre uma cadeira ou uma bancada, conduzir nosso punho em direção a si mesmo, com um impulso para cima, assim como na imagem. Que seria basicamente o que uma pessoa te ajudaria a fazer com as manobras, só que como não tem alguém para te ajudar, você faz isso com uma cadeira. E se você não conseguir, se esse movimento der errado, você pode tentar fazer ele sem o uso das mãos, então diretamente na cadeira, como nessa imagem aqui. Como técnicas de desobstrução, a gente verifica se o corpo estranho ele se deslocou, então a gente olha a boca da vítima, verifica se a gente consegue enxergar o corpo estranho. E a gente só retira se a gente realmente conseguir ver e se esse objeto estiver de fácil acesso. Porque se a gente for tentar retirar e ele não tiver de fácil acesso, a gente pode acabar colocando ele mais para dentro, dificultando na nossa desobstrução. E como último passo, a gente inicia a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar, se for necessário. Então, a gente fez as manobras de desobstrução. E essa pessoa ela ficou inconsciente ou ela continua inconsciente, a gente inicia as manobras de RCP, que a gente explicou na nossa oficina anterior, mas a gente provavelmente vai fazer uma futuramente, e quem estiver interessado, continue seguindo a gente nas redes sociais, ou a gente vai enviar um e-mail também, divulgando as nossas próximas oficinas. Mas, basicamente, a RCP são as 30 compressões torácicas por 2 respirações. E o que a gente não deve fazer, o que é contraindicado na desobstrução? Então, a gente não deve introduzir o dedo na garganta, como eu tinha falado anteriormente, que a gente pode acabar afundando o objeto mais, colocando ele mais para dentro. E a gente não deve virar a vítima de cabeça para baixo. E como que a gente pode prevenir isso de acontecer? Porque o ideal é a gente prevenir de que aconteça, né? Então, a gente deixa objetos longe do alcance de crianças, para que, como a Brenda falou no começo, que é muito comum as crianças engolirem algum brinquedo, algum objeto pequeno e acabar se engasgando. Não oferecer alimentos em pedaços grandes, porque quanto maior o tamanho do objeto, maior a chance da gente acabar engolindo ossos de aves, espinhos de peixes, caroços sem querer e acabar engasgando por isso. E não colocar objetos entre os dentes, como pregos, parafusos, agulhas, porque com qualquer susto ou qualquer tropeço, a gente pode acabar ingerindo isso sem querer. E por fim, como a Brenda já tinha falado no começo também, a gente vai mostrar alguns vídeos para elucidar o que a gente acabou de explicar aqui. Acho que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode começar ou a gente passa os vídeos antes, não sei. Não sei, você quer falar alguma coisa, professora? Complementar alguma coisa? Ou a gente pode ir para os vídeos? Não, foi excelente. Pode passar os vídeos, que eu acho que o vídeo, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas, que o vídeo esclarece, e depois do vídeo a gente abre para as questões. Os vídeos são bem curtinhos, tá? A ideia dessas oficinas é que elas sejam práticas, curtas, a gente nem aprofunda, não fala nomes técnicos, nada disso, que a ideia é que qualquer pessoa, criança, possa participar da oficina e ajudar a atender uma vítima, pessoas que não são da área da saúde, tá? Então, o que a gente pede para vocês também é que divulguem essas nossas oficinas e divulguem também essas técnicas que a gente está ensinando, que vocês estão vendo que são coisas simples, e quanto mais gente souber, melhor, que a gente pode ajudar muita gente por aí, tá bom? Pode passar, meninas.
Eu vou compartilhar a tela do vídeo aqui. Aí vocês conseguem me falar se... Só me dá um ok se o vídeo tá com som e tá bom? Por favor. Tá bom, Dani. Tá dando certo. Dani. Oi. Não, só é que eu acho que você não está vendo o chat, eu escrevi aqui, depois que passar os vídeos, coloca os links aqui no chat, que se alguém quiser assistir de novo, ou enviar para alguém, porque são interessantes, tá bom? Ah, ok, a gente envia sim. Joia. O bebê engasgou. E agora? Dá aquela aflição, sem conseguir respirar. Então, tem muita gente que na agonia de perceber um bebê engasgado, faz o seguinte, pega o bebê, começa a chacoalhar assim, ó. Não, não se deve fazer isso. Outra coisa, soprar no rosto. Também não se deve fazer isso. A gente só joga bactéria no rosto do bebê. E o pior de tudo, sabe o que é? Enfiar o dedo às cegas na boca do bebê para tentar ver se tem alguma coisa lá que possa tirar.
Esse é o pior de tudo. Por quê? Porque se a gente tem uma obstrução parcial, quando a gente coloca o dedo dentro da boca do bebê, a gente pode causar uma obstrução total. Então, jamais fazer uma dessas três coisas, nem pensar. O que a gente deve fazer? Então, se o bebê engasgou, não está conseguindo respirar direito, está afogadinho, seja com leite, seja com o que for, o que significa? Que a gente tem a traqueia aqui e o alimento entrou na traqueia. Então, a gente tem que tirar o alimento da traqueia. Como é que a gente faz? Melhor coisa, vira o bebê assim, cruza a perna, segura o bebê nessa maneira, colocando a cabecinha dele para baixo. Com isso, eu estou deixando a traqueia nessa posição. E a gente tem que fazer o seguinte: tem que dar 5 tapas com a mão esquerda no meio das costas do bebê. São 5 tapas vigorosos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo aquele alimento, o leite que ficou aqui, sair para fora. Claro que o bebê deve vomitar, ótimo. Sai tudo que está no estômago, mas também deve sair tudo que está na traqueia, tá bom? Então, é isso que a gente tem que fazer. Pegar o bebê, colocar ele nessa posição, cruza a perna para ficar mais fácil e dar 5 tapas nas costas do bebê. Depois a gente vira o bebê, vê se ele desengasgou, se ele está respirando de novo. Se ele estiver respirando um pouquinho, espera, fica tranquila que ele deve se reorganizar. Se você sentir que o bebê continua engasgado, repita o procedimento e peça para alguém chamar o SAMU ou chamar os bombeiros. Isso é muito importante. Então, 192 ou 193, porque eles sabem daí todo o procedimento que deve ser feito quando o caso de engasgo é mais importante, tá bom? Pessoal, só uma curiosidade, tá? Que muita gente pergunta, que vocês viram aí o vídeo do bebê, e criança, muita gente pergunta, quando que eu devo fazer, usar essa manobra de bebê, ou quando já faz como uma manobra de Heimlich, que nem um adulto? Isso, você tem que usar o bom senso, tá? Se a criança, ela é bem pequenininha, e você consegue colocar nessa posição que a médica mostrou, ótimo. Agora, se ela já está mais crescidinha, você pode fazer aquela manobra de Heimlich que as meninas mostraram, com ela deitada na cama, empurrar, fazer aquela compressão naquela região lá do abdômen, ou com ela em pé, tá? Então, vai do tamanho da criança e o que você perceber que é possível de fazer naquela hora, tá? E agora a gente abre para as perguntas, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. E aí, algumas pessoas responderam, né, a pergunta inicial. E agora, após assistir esses vídeos e a apresentação das meninas, vocês mudariam o jeito de agir? Ou vocês acham que fizeram certo? Pensem nisso, tá? Eu sei que muitos de vocês fizeram certinho. Às vezes, por já ter visto em algum filme, ter visto em alguma cena, algo do tipo, né? Mas tem gente que às vezes não tem nem noção, nem ideia. Uma vez num curso, uma moça disse que o bebezinho dela tinha engasgado com leite, ela não sabia o que fazer, no desespero, ela sugava, a criança tinha vomitado e aspirado aquele vômito, ela, no desespero, ela sugava com a boca dela aquele vômito e conseguiu salvar a criança, por sorte. Mas vocês viram ali que a técnica é bem simples, se ela soubesse isso, ela podia graças a Deus deu certo, né, mas ela podia ter feito e poderia ter sido uma situação um pouco mais simples, né. A gente já tem uma mãozinha levantada lá. Podem conduzir aí, meninas. Dani, Brenda, Alice. A Júlia levantou a mão, pode falar, Júlia. Oi, boa tarde. Eu queria saber se tem como, acho que foi inclusive você que estava fazendo um movimento na câmera que a gente tem que reproduzir na hora de abraçar a pessoa, eu não consegui entender muito bem, se possível. Ah, entendi, eu te explico de novo. Deixa eu ver se eu ficando em pé aqui dá para ver. Quando você for socorrer alguém, né, você tem que fechar as suas mãos desse modo, uma mão, né, só.
O polegar vai estar virado para o abdômen da vítima aqui, bem no meio, um pouquinho acima do umbigo. A outra mão você vai colocar na frente. O movimento é para dentro e para cima, assim, ó. Você conseguiu visualizar melhor? Entendi, obrigada. E deitado é a mesma coisa. Você vai fazer assim na vítima, né? E o movimento para dentro e para cima, na mesma posição, né? No meio do abdômen. Se não ficou claro, pode falar, que eu tento explicar de uma outra forma. Eu acho que agora foi, muito obrigada. Ah, imagina. Tem uma pergunta no chat e tem mais uma mãozinha levantada. Deixa eu ver, a Júlia Barbosa. Se é uma asfixia parcial, mas com a tosse não melhora, devo fazer a manobra de Heinrich? Ou então bater nas costas ou algo assim? Se eu tiver errada, a professora me corrige, mas acredito que você deve sim fazer a manobra. Se ela tossiu várias vezes, bem forte, e o objeto, né, o que está obstruindo não saiu, eu acredito que fazer a manobra de Heinrich vai ser sim eficiente. Perfeito, Brenda, é isso mesmo. O que a gente pode fazer é falar para a vítima tossir mais forte, tenta fazer força nessa tosse. Normalmente, isso resolve. Se ela está conseguindo tossir, normalmente resolve. Mas se ela já está lá tossindo, você deu alguns tapa nas costas e não melhorou, aí sim você pode fazer a manobra de Heimlich. Tá? É que essa manobra, ela é um pouco desagradável, porque a gente tem que botar força, né? É exatamente do jeito que a Brenda mostrou, só que você tem que fazer com força, porque não adianta só fazer carinho na barriga ali da vítima que não vai resolver, tem que botar força. Então, vocês imaginem que não é uma coisa muito confortável, tá? Ela salva, sem dúvidas, mas ela é desagradável na hora. Então, se com a tosse resolver, obviamente é melhor, né? Não vi, alguém levantou a mão que eu não consegui ver. Acho que a Marina Ramires Cruz está com a mão levantada. Pode falar. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, a minha dúvida é sobre quando a gente está sozinho, né? Eu não sei se eu entendi bem. A gente faz a mesma posição das mãos, como se a gente estivesse fazendo em outra pessoa, mas aí a gente apoia o nosso peso em uma parte da cadeira ou uma bancada, é isso? Eu não sei se eu consegui entender. Isso, a professora também me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que seria exatamente isso que você falou, tipo, como a gente vai fazer esse movimento, como a professora falou, a gente precisa colocar força nele para fazer, acho que, tipo, a gente não conseguiria fazer ele sozinho, então a gente usa uma cadeira para ajudar. Aí seria a mesma coisa, tipo, como se fosse uma pessoa te apertando, só que você faz essa força na cadeira, para facilitar. Perfeito. Isso Aí a aí. gente joga o nosso peso corporal mesmo que vai fazer essa pressão, então. Isso. Seria isso mesmo. Perfeito, é isso mesmo que a Dani falou, Marina. Como tem que ser com força, você não vai conseguir aplicar a força necessária. Então, você tem que dar esse tranco no encosto da cadeira, porque daí você consegue usar o seu peso corporal para fazer essa força necessária para tentar expelir, tá? É isso aí. As meninas acho que tiveram uma boa professora, estão explicando direitinho. Ah, é verdade, professora. Entendemos direitinho, parece. Obrigada, gente, deu para entender. Tem mais uma pergunta lá no chat. Deixa eu ver. A Beatriz falou: tenho uma dúvida. Tem alguma idade limite nas manobras? Olha, eu acho que não. É só tomar cuidado com aquilo. Se for uma criança ou bebê, fazer diferente, mas acho que limite assim não tem, não. O importante é a gente desengasgar, seja velhinho, pessoas novas, a gente entrar em ação. Agora a Júlia também falou: se não tem uma cadeira acessível, há alguma opção alternativa? Até mesmo opção para cadeirantes que não conseguem usar essa prática?
Olha, professora, eu não pensei em cadeirante, mas agora ela me pegou. Essa eu não consigo responder muito bem, não. Júlia, excelente pergunta. Realmente não tem uma forma de agir com essas pessoas. Realmente, o que teria que fazer é uma outra pessoa fazer nessa vítima, porque ela na cadeira, sentada, as meninas mostraram lá como é feita a manobra e perfeito. Agora, ela sozinha realmente não tem muito o que fazer. Ela vai ter que buscar ajuda, né? E ela perguntou também se não tiver uma cadeira acessível, se há alguma outra opção. Acho que uma bancada, acho que qualquer superfície que alcance nessa região, que seja firme, né, já ajuda. Não precisa ser uma cadeira especificamente. Alguma coisa nessa altura que você consiga jogar o seu peso, fazer essa força, já ajuda. Isso mesmo. Só cuidado, por exemplo, a pessoa poderia imaginar uma vassoura, algo do tipo. Cuidado com superfícies pontudas, porque como tem que fazer força, você vai causar aí algum machucado feio, né? Então, é melhor que seja alguma superfície como o encosto da cadeira, uma bancada, a mesa. A mesa é um pouco complicada também, por ser comprida demais, você não vai conseguir se apoiar direito. A cadeira é o mais indicado mesmo nessa situação. E tem uma pergunta de outra Júlia aqui, ó. Como eu consigo identificar o engasgo por conta da queda da língua em uma pessoa inconsciente? Júlia, aí, na verdade, vai ser mais por tentativa e erro, né? Pelo seguinte, quando a pessoa está inconsciente, eu não sei se você participou da oficina de suporte básico de vida, a gente precisa posicionar essa vítima numa superfície plana e dura, né? No chão, no caso, e a gente precisa checar se ela está respirando. Como que a gente checa isso? Abrindo via aérea, que nem as meninas mostraram lá uma imagem no começo dos slides, que é uma mão na testa, outra no queixo, abriu via aérea. E aí, você vai abrir a via aérea da vítima e você vai encostar o seu rosto perto do rosto da vítima. Por quê? Você vai verificar, olhar se o tórax dela está expandindo e, ao mesmo tempo, você vai ver se tem algum ruído, algum som saindo da respiração e se você sente o ar que a vítima está expirando na sua bochecha. Porque são 3 formas: ver, ouvir, sentir, para você verificar se a vítima está respirando, né? Se tiver um desses sinais, é porque ela está respirando, então ok. Se você abre vias aéreas e verifica lá, se for queda da língua, normalmente isso já vai resolver, ela vai voltar a respirar. Agora, se você faz essa abertura de via aérea e ela não volta a respirar, ou ela está com parada respiratória, por algum outro motivo que não o engasgo, ou se você não acompanhou a cena, você não vai saber. Você só encontrou, vamos pensar, você encontrou a vítima inconsciente. Posicionou, vai checar se ela está respirando. Abriu via aérea? Nada. Nesse momento, você pode tentar verificar se ela tem batimento. Aqui palpando as carótidas. Sentiu batimento é porque ela tem batimento. Então, ok, você pode fazer a ventilação, que é a respiração boca a boca. Tampar o nariz da vítima e soprar dentro da boca dela. Nesse movimento que você vai soprar, você tem que, de rabo de olho, olhar se o tórax está expandindo. Se você faz abertura da via aérea, tampa o nariz, sopra e o tórax não expande, de novo, não expande, é porque ela está com via aérea obstruída. Aí você vai fazer a manobra de Heimlich do jeito lá que as meninas falaram. Vai entre as pernas da vítima e empurra. Agora, se for queda da língua, só o fato de você fazer essa abertura de via aérea, ela já vai voltar a respirar. Deu para entender? Se não ficou claro, avisa que a gente tem que explicar melhor, Júlia. Gabriel, pode falar. Boa noite, tudo bem? Só esclarecer uma dúvida. No bebê, quando é o caso do bebê, você tem que dar o tapa na altura média das costas dele? Quando ele está engasgado, você com uma mão segura ele de cabeça para baixo, com a mão no tórax, e com a outra você dá tapinha com a palma da mão? Eu não entendi se é com os dedos ou com a palma da mão. Meninas, podem explicar para ele. Acho que eu vou tentar abrir o slide aqui de novo para tentar te explicar melhor, mas seria
Não no meio das costas, na parte média, tipo, seria entre as escápulas, que é mais na parte de cima das costas do bebê. Mas eu vou tentar abrir o slide aqui de novo. Se a Brenda porque eu quiser acho que complementar, não sei. acho que foi bem na hora que eu caí, aí eu tentei voltar e já tava na metade da explicação. Dani, pode abrir, acho que vai ficar mais claro para ele. Acho que vai ficar melhor. É isso, mostrem para ele. Mas, Gabriel, é mais ou menos, eu não sei se você é da área da saúde e conhece, esses ossos aqui, ó, que são as escápulas, né? É entre as escápulas, então é bem na parte das costas, aqui em cima. Vai dar 5 tapas e tem que ser tapa vigoroso. Óbvio que você não vai espancar o bebê, mas tem que ser tapa forte, tá? Assim, entendi. É porque normalmente procuram a polícia bastante para resolver esse tipo de caso de engasgamento. E já aconteceu com parceiros meus e se fosse comigo eu não saberia resolver, porque eu ainda não fiz o curso. Exato. Gabriel, não sei se você voltou antes, eu vou copiar de novo, eu não sei se você viu os vídeos, mas, ó, depois assiste de novo esses vídeos, o segundo principalmente, que tem justamente como tem que fazer com o bebê, tá? Aí o vídeo fica bem claro, porque a médica faz com uma boneca direitinho, aí você vai entender direitinho. Ah, tudo bem. Obrigado então, Rosana. Nada. Mas, ó, aqui na imagem também está mostrando, ó, nas costas, na parte de cima, e é com essa região hipotenar da nossa mão, né? Não a mão espalmada, com essa região. Vai bater lá forte. Entendi. Era essa a minha dúvida Tá? mesmo, se era com a mão espalmada ou só com a parte de trás dela, Não, é com a isso parte aí. do punho A ali. parte fofinha aqui. Valeu, obrigado. Nada. Tem uma pergunta aqui no chat do Pablo. Ele perguntou: essa abertura de via aérea ainda não ficou tão clara para mim. Podia demonstrar de novo? Então, Pablo, quando uma pessoa está inconsciente, né, ela está caída no chão, geralmente a cabeça dela está meio solta, né, para os lados. Então, você vai, né, deixar a cabeça dela reta, com uma mão você vai colocar aqui na testa e a outra no queixo. Então, onde que ela vai estar deitada assim? Você vai virar a cabeça dela e fazer esse movimento, um movimento para cima, uma inclinação, uma leve inclinação, né, professora? Eu tô certa? Daí, nesse movimento aqui, se realmente, né, a língua dela estiver caída, provavelmente já vai voltar ao posicionamento normal, porque isso acontece que o nosso tônus muscular relaxa, né? E quando relaxa, a língua também cai lá para a garganta. Então, a gente fazendo essa manobra, né, essa inclinação, geralmente já é para resolver se o problema for esse. Ficou um pouquinho mais claro? Perfeito, isso aí, Brenda. Pablo, deu para entender? A gente só tem que tomar cuidado se a vítima, se tem, por exemplo, chance de ela ter tido uma lesão na cervical. Vamos supor que ela passou por um acidente. Pode ser que ela tenha sofrido alguma lesão. Então, a gente vai movimentar a vítima, mas com bastante cuidado, tá? Vai fazer essa abertura de via aérea, não precisa hiperestender, mas tem que, exatamente como a Brenda mostrou, deixar a via aérea aqui aberta, que é esse posicionamento. Normalmente, a vítima está lá toda torta, então a gente, fazendo esse posicionamento, já melhora. Mais alguma questão, gente? Se eu não me engano, alguém tinha levantado a mão. Deixa eu ver. Acho que não, acho que já foram... Já baixou a luz. Já baixaram, não é? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Obrigada, Bia. Aqui a Júlia falou que levantou, mas já foi esclarecido. Então, tá ótimo. Maravilha, gente. Se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente terminou por hoje. Caso, por exemplo, vocês lembrem, surja uma dúvida depois, esqueci de perguntar tal coisa, e numa situação assim, vocês podem colocar lá nas nossas mídias sociais, no Instagram, ou no Facebook, que a gente responde, tá? E fiquem atentos às próximas oficinas, que a gente vai trazer temáticas aí diferentes e importantes, tá bom? Meninas, parabéns, foi excelente. E é isso. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite a todos, se cuidem. Obrigada, meninas, obrigada por todo mundo que participou e obrigada, professora, por nos permitir, né, participar desse projeto. Maravilha.